Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Vamos ficar todos em pé, vamos fazer uma oração. Pedir a Deus que já venha nos abençoar nesta noite, que a gente possa entender um pouquinho mais a palavra do Senhor. Oremos a Deus. Querido Deus e eterno Senhor, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, Jesus, por aqui estarmos, Senhor, para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Vem, Senhor, abençoar, Senhor, a cada um que aqui está, Senhor, abre o entendimento para compreender as tuas escrituras. E também a nós, Senhor, nos ajuda nesta noite. Abre as janelas dos céus, abençoando as nossas vidas, Senhor, para que possamos fazer tudo conforme a tua vontade, Senhor. Eu te peço, Senhor eterno, nesta hora, e desde já agradeço a Ti em Teu nome para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos que estão acumulados aí atrás, se quiser vir mais para frente, tem vagas aqui ainda, tá? Então vamos lá. Nós estávamos ainda falando sobre o livro de Mateus, e é como eu digo, se a gente parar para analisar verso por verso, a gente vai ficar aí quase mais de anos estudando cada passagem, certo? E nós paramos justamente ali na parte da tentação de Jesus, a qual eu vou me prender um pouco só na questão do livro de Mateus, porque ele abrange um pouco mais a questão dos milagres e algumas coisas de Jesus. Já os outros livros também. Então, só que, como são sinóticos, os três são muito semelhantes. Cada um, como eu já falei para vocês, tem pode-se dizer, são como se fossem testemunhas oculares daquilo que ocorreu. Vários teólogos, vários escritores, várias pessoas já tentaram, vamos assim dizer, formar dos três um livro só. Pegar cada narrativa e formar essa narração, se tornar um livro só. É impossível. Por quê? Porque cada um tem a sua forma de apresentar Jesus. Então fica difícil, por exemplo, você pegar, por exemplo, Mateus e fazer um comparativo com Marcos. Por quê? Marcos apresenta Jesus como servo, como aquela pessoa simples, humilde. Ele não fala nada de genealogia. Os eventos são muito rápidos, são bem ligeiros, então não há tanto o que, vamos assim, acrescentar. E Mateus ele já traz de uma forma diferente. A ideia de Mateus era apresentar Jesus como um rei. Então fica difícil você apresentar um rei e um servo. Então vai se tornando complicado. E Lucas apresenta Jesus como um homem. Então você pensar em agregar os três livros para contar uma história só, fica impossível. E outra, existem situações em que parecem haver certas contradições. Por exemplo, existem passagens que Jesus está saindo de Jericó, outras dizem que ele estava entrando em Jericó. E alguns, para tentar, vamos assim dizer, amenizar essa situação, colocam assim: não é que a Bíblia está errada, o problema foi a visão, tá? Mas eu quero que vocês abram a mente da seguinte forma: Jesus, quando esteve aqui, ele pediu que alguém marcasse ou anotasse alguma coisa sobre ele? Não, ele pediu e insistiu que ninguém escrevesse nada sobre ele. Por quê? Depois que ele fosse, aí sim poderia acontecer. Então todos os fatos e narrações são de lembranças de fatos que ocorreram. E o interessante é que, por exemplo, o primeiro a escrever foi Marcos. Quando Marcos escreve, ele nem sequer conheceu Jesus. Ele apresenta aquilo que Pedro lembrou. Então, muitas vezes essas lembranças podem ocorrer essas diferenças. Ou, por exemplo, ele está entrando, o outro está saindo. Mateus, por exemplo, podia dizer: não, mas Jesus estava entrando, mas só que Marcos fala que ele estava saindo. Aí agora, o que vai mudar na história? Nada. Porque a história é a mesma, só muda a diferença de quem contou ou de quem escreveu. E isso, se você, por exemplo, é um testemunho de uma situação, por exemplo, houve um acidente de carro, você foi testemunha, mas não só você, outras testemunhas têm. E aí o juiz vai precisar ouvir todos. Todos vão contar a mesma história?
Não, passagens, pensamentos diferentes, não é? Daquilo que ele lembra. Mas a história é uma só. Então, o fato é justamente esse. A história é uma só. Então, alguns colocam o seguinte: como Jericó era grande, imagine o seguinte, aqui é Jericó. Se o autor ele estivesse do lado de cá, e Jesus estava ali, então Jesus está entrando, certo? Mas se eu estou do lado de fora, estou mais distante, eu posso dizer, não, Jesus não estava entrando, Jesus estava saindo, porque o caminho dele já é para a saída daqui, eu já estou do lado de fora. Deu para entender? Então por isso que dá essas diferenças. Mas em tudo isso, a gente tem que agradecer e louvar a Deus, porque Ele vela pela sua palavra. Não existem contradições. Existem sim testemunhos separados. Um exemplo disso a gente vai encontrar, principalmente em Atos dos Apóstolos. Depois, quando a gente entrar, eu vou falar sobre isso. Que Lucas ele faz uma narrativa de Paulo e de certa forma há uma contradição. Realmente há uma contradição. Aí alguns falam assim, tá vendo? Por isso que a Bíblia é errada. Não, eu entendo justamente que a Bíblia não foi escrita por Deus, foi? Ele usou quem? E o homem é falho? Ele tem as suas falhas. Mas a riqueza que a palavra de Deus tem na questão espiritual, ela é tremenda. E não é à toa que o livro ainda continua sendo o livro mais vendido sobre a face da terra. E não perde a sua história, com mais de 4.000 anos, continua fazendo mais tiragem. Ainda com várias línguas, com várias transformações, com várias situações em cada país. Então, a Bíblia ela é algo tão extraordinário que quando a gente para analisar, a gente tem que entender todo o contexto. Por isso eu digo para vocês, principalmente os novos que estão entrando e aqueles que já estão aqui, que já sabem, um texto, sem o seu contexto, só serve para jogar no cesto. Entendeu? Não adianta eu querer pegar um texto, um verso, e basear uma doutrina em cima de um verso. Não, isso não existe, isso não está dentro, vamos assim, se a gente coloca a hermenêutica, não pode. O que eu preciso? Eu preciso entender todo o contexto. Se a gente seguir esse pensamento, existem várias passagens, que se eu pegar só o verso, misericórdia. Aí parece, como por exemplo, existe aquele verso que diz assim, maldito o homem que confia no homem. Então não confie mais em ninguém, né? E o que vocês estão fazendo aqui hoje? Não era nem para vocês estarem aqui. Não era nem para estar dentro da igreja. Porque a igreja está sendo dirigida por quem? Vocês estão hoje numa aula dirigida por quem? Vocês vão confiar? Então eu não posso nem fazer negócios. Eu não posso comprar uma casa ou comprar um carro porque eu vou fazer negócio com quem? Meu pai pediu que eu fique esperando ele lá no ponto de ônibus. Eu vou confiar? É homem. Peraí. Tá certo isso? Na realidade, quando você olha todo o contexto do lado do profeta, ele está dizendo, maldito é o homem. Se eu olhar o contexto, ele diz, maldito é o homem que confia em si mesmo. Opa, olha que diferença. Ele diz, maldito é o homem que confia no homem. Você está confiando em você, aí a coisa complica. Porque eu confiei que ia fazer fazer regime esse ano, e está difícil. Não estou conseguindo confiar, não estou tendo essa confiança ainda. Mas, eu falo assim, então, nós precisamos justamente entender por quê? Eu preciso entender todo o contexto. Quando eu vejo Mateus, eu tenho que entender da que forma o livro foi escrito, de que forma isso tudo vem a ser apresentado. E quando nós estamos vendo cada história, você vai perceber, e o que é interessante, que você percebe Jesus em Mateus, é o mesmo Jesus de Marcos, e é o mesmo Jesus de Lucas, e é o mesmo Jesus de João. Não muda, é o mesmo. Por mais que cada escritor tentou apresentar Jesus da sua forma, da sua maneira, o Jesus é o mesmo, com as mesmas características, com a mesma forma, da mesma maneira, com a sua, vamos dizer assim, o seu caráter, a sua personalidade, ela não mudou. E isso que é mais incrível. Por mais que eles estivessem distantes um do outro, eles conseguiram deixar claro e apresentar Jesus como realmente Ele é.
Então, quando a gente chega, principalmente nessa passagem que a gente falou na aula passada, que Jesus, ele foi tentado no deserto, ele passou pelo batismo lá de João e foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. E lá no deserto, depois que termina o seu período de jejum, quem vai ao encontro dele? Irmão, pensa comigo. Jesus Santo recebeu o Espírito Santo, acabou de sair das águas, está aquele crente fervoroso, não é? Aquele crente com primeiro amor, fala de Jesus assim, mas vai para o deserto fazer o quê? Jejum. Ele vai para jejuar 40 dias. Pensa no homem que está saindo com um caráter ou uma mudança assim completa no seu ser. Tinha mudança assim? Ele era santo? Ele era santo. E por que ele fez tudo isso? Porque ele estava num corpo de homem. Por isso ele podia dizer, olha, na verdade, o espírito é forte, mas a carne é fraca demais. Ele reconheceu isso. Ele viu isso na questão do ser humano. Por isso ele morreu por nós. E aí, você vê Jesus saindo dali, quem que vai ao encontro dele? Quem? Mas ele não estava orando? Não estava jejuando? Acabou de ser batizado? É o diabo que vai ao encontro? E às vezes a gente olha e analisa situações assim, parece que depois que eu fiquei crente, nossa, tudo foi um mar de rosas. Foi? Por isso que algumas igrejas colocam assim, pare de sofrer. Vocês pararam de sofrer, né? Pararam? Continuam sofrendo. Aumentou? Oh, irmão. Ou seja, Jesus disse, no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Agora vocês que se virem. Foi assim? Foi, claro que foi. Ou ele disse, e vocês também vão vencer? Não falou. Ele diz, eu venci. E graças a Deus porque ele venceu. Porque nós hoje estamos incluídos nele. Que se dependesse de nós, você teria salvação? Não tem. Nós só temos salvação através dele. É ele que vai à nossa frente. Nós somos pecadores. Tem alguém aqui hoje que não conseguiu ficar sem pecar? Aí. E vocês ainda querem ir para o céu? Então a gente percebe que justamente a nossa vida, ela é fraca. Nós somos fracos. Nós caímos em tentações. E quantas vezes a gente deixa escapar algumas situações e você fala, meu Deus, é agora. Graças a Deus ainda João coloca assim, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, nós temos um advogado diante do Pai, que é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. Então nós somos salvos apenas em Cristo Jesus. Não é mérito meu. Agora sim, eu preciso me santificar. Sim ou não? Cada dia. Ontem eu não fui tão santo, hoje eu tenho que ser. Amanhã eu tenho que ser mais santo que hoje. É assim a nossa vida, né? Amém? Que assim seja. Que assim seja, amém. Nós sabemos que a nossa vida ela é uma, vamos dizer assim, é inconstante. Você não tem uma dizer, hoje eu tô 100% espiritual. Aí um irmão olha de cara virada para você já fala assim, nossa, hoje eu estou todo por cento espiritual. Né? A irmã já fez o favor de quebrar a minha espiritualidade. Então, nós sabemos que a nossa vida é feita de altos e baixos. Então, se dependesse de nós, jamais seríamos salvos. Só somos salvos justamente por Cristo. É Ele, por isso que nós cremos nele. Por mais que você se santifique, por mais que você faça o melhor, por mais que, como alguns fazem hoje, eu vou fazer um sacrifício. Mas se você fizer sacrifício, o que vai adiantar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Foi através desse sacrifício, não do seu sacrifício.
Seu sacrifício não é nada comparado ao sacrifício que ele fez por nós, dando o seu sangue. Então essa questão espiritual nossa depende justamente de Jesus. E o mais interessante, ele falou o seguinte: eu não vos deixarei. Não vai deixar órfão. Por que não vai deixar órfão? Se largasse a gente sozinho. E vocês vão perceber que a hora que ele larga a igreja sozinha, a hora que, por exemplo, Jesus desaparece os 3 dias, desapareceu 3 dias, foi sepultado. Como ficou a igreja? Hã? Dispersa. E os homens? Só Deus sabe onde está. E as mulheres? Algumas mulheres. Gente, se você parar, quantos milagres Jesus fez? Quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas foram beneficiadas pela vida de Cristo? Ali, pelo menos uns 3 anos e meio de ministério que ele passou. Quantas? São vários milagres, e fora aquilo que não está escrito. Que muitas vezes, que nem João mesmo disse, não deu para escrever tudo, só escrevi uma parte. Se todos esses que foram beneficiados, todos esses que receberam a bênção, quantos ficaram lá na cruz do Calvário? Para defender ele, para botar o peito lá na frente e dizer: não, vocês não vão fazer isso com o meu mestre. Quantos? Quantos? Só teve um que não falou nada, mas foi até o final. E João, o único que foi até o final e esperou lá na cruz do Calvário. Jesus podia olhar de lá. Cadê? Cadê Zaqueu? Ele foi beneficiado? Cadê aquela mulher encurvada, que agora já está andando direito? Cadê os cegos? Cadê os leprosos? Cadê os discípulos? No momento mais difícil, cadê os seus irmãos? Cadê os seus amigos? Cadê aqueles que eram chegados de você, que estavam na mesma reunião que você, no mesmo culto que você, que foram batizados no mesmo dia que você? Cadê? No momento mais difícil, Jesus se encontrou sozinho. Então não reclame. Não reclame. Irmão, na igreja ninguém me vê, graças a Deus por isso. Não é? Tem um que te vê. E graças a Deus que ele ainda está vendo. Mas os irmãos não me cumprimentam, os irmãos. Irmão, esquece, irmão. Na hora mais difícil, você sempre vai ficar. Vocês que falaram. Então vamos lá. Vamos lá para o capítulo 4 de Mateus. Eu não vou entrar na questão de detalhes das cidades, como era a cidade, porque isso a gente vai estudar em geografia, tá? Em breve. Capítulo 4. Vamos lá, verso 17, acharam aí? Diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Bem, pense comigo, um homem simples, no meio do mar ali próximo a Galileia, a região ali de Israel, dizendo: pessoal, se arrependam, é chegado o reino dos céus. O que é reino dos céus para vocês? Como que é esse reino? Espera aí, se é reino, tem um, fora o rei, tem seus súditos. E se é reino dos céus, não é, posso dizer que não é aquela coisa assim, como o reino da terra, que tem cobrança de impostos, outras coisas mais. Como é esse reino dos céus? É uma maravilha? É uma bênção? É ou não é? Vocês já pensaram em ir para o reino dos céus? Ou não pensaram ainda? Estar no reino dos céus. O que você imagina estar no reino dos céus? É estar na presença desse rei. É você estar ali diante dele, você ser consagrado a ele.
estar ali junto dele, esse reino dos céus. E Jesus está dizendo, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Aí eu olhava e falei, mas cadê? Aonde está o rei? Onde que está o rei, gente? Ele podia dizer, está aqui, né? Filho de José, carpinteiro, que nasceu na estrebaria. Para aí. Sangue real? E era isso que Mateus queria mostrar. Jesus era rei? Se ele é rei, ele tem domínio. Se ele é rei, ele governa. Sim ou não? Se ele é rei, é ele que cuida, é ele que faz. Então vamos lá. Jesus é o seu rei? É? É ele que governa? Olha, diminuiu sim. É ele que manda? E você só obedece? Que reino é esse então? Que rei é esse que você está servindo? Um súdito. Ele é capaz de dar a vida dele pelo rei. E nós? Aí o senhor já está pegando pesado. Peraí, ele é o rei, não é? É ele que manda, é ele que governa, é ele que cuida, é ele que faz. Nós não tomamos atitude nenhuma sem consultar o rei. Ele é o seu rei? Então pare para pensar se ele realmente é o seu rei. Será que ele está sentado nesse trono? Vou dar um exemplo. Deixa eu pegar uma cadeira. Vou dar um exemplo. Muito engraçado. Isso aqui é um trono. Vem cá, vou pedir para minha esposa. Todo mundo enxerga aqui? Vocês estão vendo a cadeirinha aqui, né? Tá. Ai, meu Deus. Essa aqui é a cadeira, é o trono do viver da Elizabeth. Tá? Quem é que manda? Ah, que não sou eu, não sou o marido dela. Tô brincando, para. O que acontece? Quem é que manda nesse trono? É ela, não é? É a vida dela, não é? A vida é minha, eu faço o que eu quero. Não é assim? É assim? Você decidiu. Você toma as decisões. Você está no controle. Você está com o volante na sua mão. A decisão é sua. Mas tem um porém. Teve um momento na sua vida e na minha vida e na vida de todos nós que aqui estamos, que nós tivemos um encontro com o Rei. E esse encontro foi marcado em nossas vidas. E o que é mais interessante, você não escolheu. Foi Ele que te escolheu. E aí, entra nessa questão, a partir do momento que você aceitou, você disse, eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, o dono da minha vida, sim ou não? Sim. Bem, então daí você fez o seguinte, eu sou Jesus agora. A Elizabeth passa para trás, que ainda é a vida dela, não é? Quem vai sentar no trono da vida dela? Jesus. Hã? Jesus. Quem é que manda agora? Jesus. É Ele que manda? Sim. É Ele que vai direcionar? Sim. É Ele que vai fazer? Sim. No momento que você aceitou Jesus, Jesus conseguiu sentar no trono. E depois? E depois? Hã? O que começou a acontecer? Hã? Decisões que eu devo tomar, decisões que ela vai tomar, ela faz o quê? E Jesus fica como? Quem é o dono da vida? Quem é que está reinando? Quem é que está mandando? Quem é que está governando? Obrigado. Aí eu pergunto, o trono da sua vida, quem é que manda? Ah, Jesus, tem misericórdia. Não precisa responder, vou perguntar de novo. Quem é o rei da sua vida? Ai, Jesus, tu és. É essa análise que Jesus estava querendo dizer. Ei, arrependei-vos,
que é chegado o reino dos céus. Ele é o rei. Ele é o rei. E ele quer governar a sua vida. Ele quer assumir a sua vida. Sabe por que você passa por tanta dificuldade? Por que você passa por tantas situações? Porque você não deixa ele governar. Você quer tomar as decisões. E você deve deixar as decisões para quem? Para o rei. Tem coisas que nós não podemos ter controle. Eu sei o dia de amanhã. Um exemplo. Vou dar um exemplo, mas por favor não me entendam mal. Eu vou comprar um carro 0 km. Mas eu não tenho todo o dinheiro. Isso é lógico. O Brasil faz isso de propósito. Você vai dar a entrada no carro e vai receber uma pequena carnezinha de quantos meses? 60 meses. Isso dá quantos anos? 5 anos. Você está assinando um contrato com aquela empresa ou com o banco, ou seja, como for, dizendo para aquele banco, dizendo o seguinte: olha, eu assumo um compromisso que daqui até 5 anos eu vou pagar todas as comissões, eu sei, porque eu sei o meu futuro. Eu sei que daqui a 5 anos como eu vou estar. Eu vou estar ganhando muito mais do que eu estou ganhando hoje. Eu vou continuar no meu emprego, porque em 5 anos eu vou continuar, eu tenho certeza disso. É assim que você faz? Você assume uma coisa, você é capaz de garantir que daqui 5 anos você ainda vai continuar pagando? E ainda vai estar vivo? Você é dono da sua vida? Aí você chega e fala: não, antes de eu assumir esse contrato, eu vou orar a Deus. Porque todas as decisões da minha vida não sou eu que tomo, é o rei. Não é o rei? Se ele disser que sim, faça-no, porque daqui 5 anos ele está garantindo para você. Agora você falar que não: ai Jesus, mas o carro é tão bom, é para fazer a tua obra. Eu vou dar carona para todo mundo, Jesus. Os irmãos que moram longe, eu vou ajudar para chegar no culto, Senhor, é para a tua obra. Pegou o carro, gente, o céu não vê mais na igreja. Saiu viajar, foi para tudo quanto é lugar. Você pode garantir o que vai acontecer com você amanhã? Se amanhã você já não garante, como que eu posso assumir um risco desse? Então, comece a analisar os fatos da sua vida, as situações das suas vidas, e coloque Jesus nisso. Deixa Jesus tomar as decisões. Não é fácil, é? Ser cristão não é fácil. Ser crente não é fácil. Ser evangélico é fácil. Não é? Ser evangélico é fácil. Estou seguindo o evangelho. Tudo que o evangelho diz eu sigo. Não é? Não é fácil. Tem muita gente se dizendo cristão, batendo no peito, mas cristão de verdade, só Deus é quem sabe. Só Deus é quem pode dizer que é ou não. Por isso, todas as decisões da sua vida têm que ser tomadas por Cristo. Por mais simples, por mais pequena que seja, deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele tomar as decisões. Ele vai fazer tudo melhor para vocês. Jesus está dizendo: é chegado o reino dos céus. E as pessoas estão olhando: cadê os súditos? Cadê? Então agora ele vai preparar os súditos. Olha só que interessante. Verso 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos. Simão, chamado Pedro. Pedro, primeiro, um homem catedrático, um homem que tinha um conhecimento tremendo das Escrituras, uma pessoa que era totalmente religiosa, vivia na igreja. Concorda comigo? Não? Pensa num homem que tinha caráter, ele não mudava de opinião. Quem é assim? Gente, eu como cristão, se Jesus viesse, se eu estivesse naqueles dias, lá junto da época de Jesus, e Jesus dissesse: eu vou separar uns obreiros aí para o meu ministério. Qual é o meu primeiro pensamento?
Por isso que os doutores da lei, de certa forma, ficavam bravos, ficavam revoltados. Porque os doutores da lei ficavam aonde? Lá no templo. Os escribas, aqueles que copiavam as escrituras, pensam nas pessoas que estavam ali estudando as escrituras. Estavam onde? Lá no templo. Sacerdotes. Quantos sacerdotes lá no templo? Quantas pessoas que conheciam as escrituras? Como o apóstolo Paulo mesmo podia dizer, eu estudei aos pés de Gamaliel, um homem catedrático, conhecedor das escrituras. Jesus vem, é o Filho de Deus, vai começar a pregar o Evangelho, ele vai lá na igreja chamar? Você imagina Jesus hoje, Jesus nem passa aqui na porta, ele vai buscar pessoas lá fora, que não tem nada a ver com a questão do tempo, por mais que fossem judeus, fizessem parte, pelo menos uma vez no mês, é o que ele vai separando. Pessoas com caráter duvidoso. Um exemplo disso, Judas Iscariotes. Era ladrão. E Jesus coloca ele como tesoureiro. João mesmo disse. E quando a mulher derramou o perfume lá, ele disse, Judas, né? Senhor, que isso? Se pegasse esse perfume, que valia aí quase um ano de salário, pegasse esse perfume e vendesse, podia pegar o dinheiro e dar aos pobres. Olha João. João fala assim, ele falou isso, não é porque ele cuidava dos pobres, ele tinha preocupação com os pobres, é porque ele retirava da bolsa aquilo que estava sobrando. Ou seja, e quem era o tesoureiro? Judas. Se chegasse um crente lá na sua igreja, que já tem várias passagens pela polícia por roubo, e agora ele está livre da prisão, já cumpriu a pena, o pastor colocaria de tesoureiro? É só Jesus, irmão. É só Jesus que faz. Ele pega uma pessoa como Pedro, que tem uma estabilidade emocional. Estabilidade. Por exemplo, Pedro podia dizer assim, Senhor, eu vou estar contigo, não pense que vão te matar, não, eu vou estar por ti, eu dou a minha vida. Disse Pedro. Aí Jesus dá aquela olhadinha e fala assim, por mim darás a vida? Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Não, Senhor. Uma serva. Homem lá, viu? Você não estava junto dele lá não? Jamais. Tá bom? Chega o outro, viu? Você estava junto. Não. Até a tua voz te condena, é igual a dele. Olha que coisa linda, gente. Até o teu jeito de falar é igual ao dele. Não sai um palavrão da tua boca. Depende de quem está reinando. Aí vem uma serva. Você não estava junto lá? Não, 3 vezes. Era instável. E tanto isso é real, quando Jesus conhece Pedro, o nome dele era Simão. Jesus gostava de colocar apelido nas pessoas. Quando ele conheceu Simão, ele disse, olha, tu és Pedro. A partir de hoje tu és Pedro. O que quer dizer? Uma pedra, uma rocha. O que Jesus queria de Pedro? Seja firme, seja forte. E você vai ver algumas passagens que Jesus chegou assim a dizer para Pedro, Simão, Simão, o diabo queria se andar com você, Simão. Mas não é Pedro. E Jesus, quando chama ele de Simão, é para mostrar que ele está sendo volátil, está assim, não está firme. Quando chamava de Pedro é porque estava firme. Olha que interessante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Se Jesus fosse colocar um apelido em vocês hoje, como será que ele te chamaria? Qual seria sei lá, a palavra que ele colocaria para vocês? Ô fervoroso, né? Ô fortaleza, ô rocha, ô gelatina, ô prego na areia. Só Deus na causa, né? Mas bem,
Vamos lá, vamos voltar lá. Dois irmãos, Pedro e André, os quais lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de... E olha que interessante. E eles, deixando as redes, o seguiram. Olha que interessante. Se alguém chegasse hoje e dissesse: viu, larga tudo que você tem e vamos embora comigo, vou pregar o evangelho, você ia? Para pensar. Mal conhece esse homem, mas tinha uma grande diferença. E quando ele falava, já atacava lá dentro. Aonde? Coração. A mensagem caía certinho. Por quê? Até o próprio escritor Mateus, ele diz assim, que quando ele pregava, era diferente. Porque ele pregava com autoridade, porque ele é autoridade. Diferente dos escribas. Um exemplo, eu falo assim, que nem a minha mãe, às vezes meu irmão saía para brincar, aí ela chegava para mim e dizia assim: viu, vai chamar seu irmão. Aí eu saía do portão de casa e gritava para o meu irmão: Rogério, pode vir, estou mandando você vir. Ele viria? O que ele ia dizer? E é você? Está no mesmo grau que eu, é filho do mesmo jeito. Mas é a hora que eu dissesse: Rogério, venha, a mãe está mandando. O zoinho até diminuía. Aí vinha murchinho lá, não é? Mas por quê? Porque quando eu falei ele não podia aceitar? Porque eu não tinha autoridade. A minha mãe era autoridade. Então quando eu falava o nome dela, pronto, aí tudo era resolvido. Tudo acontecia. Pior era quando era meu pai. Que até da mãe a gente até que dava um jeito, mas eu falava do pai, a gente sabia que o couro comia, então era melhor obedecer. Então ele tinha autoridade, ele tinha essa autoridade. Agora com Jesus é diferente. Ele falava com autoridade completa, porque ele é a autoridade. Bem, e ele então chamou, vamos lá, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, seguiram. Ou seja, Tiago e João, que eram irmãos, estavam trabalhando com o pai Zebedeu. E outra coisa que é interessante, Jesus olha para os dois e coloca apelido dos dois. Os dois são chamados de filhos do trovão. Por que filhos do trovão? Vocês fazem ideia? O que é trovão? Vamos pensar primeiro, trovão e relâmpago. Qual que é pior? Tem gente que tem medo do trovão e esquece do relâmpago, porque o relâmpago já foi, né? Mas qual é o pior? Relâmpago. Jesus chamou eles filhos do relâmpago, foi? Não. Os filhos do trovão é o quê? Filhos do só faziam resultado que é bom. Filhos do trovão, só barulho. Ai, Jesus, que apelido será que eles colocaram em nós? E o mais interessante, João e Tiago, eles já tinham uma certa, sabendo que era Jesus, que ele era o rei, pensavam já no futuro. Aí o João e Tiago podiam até conversar e dizer assim: vai que ele assume o reinado, o que vai ser de nós? Vamos conversar com ele, porque quando ele sentar no trono, que eu sente de um lado, você do outro. Vamos ser, né? Vamos pensar num cargo, né, de confiança, né? O braço direito, o braço esquerdo de Jesus. Vamos pensar nesse cargo. Eles estavam querendo o quê? Ansiando o quê? Cargo. Querendo uma posição de destaque. Mesmo Jesus chamando eles de filhos do trovão. Só que eles foram espertos. Espertos entre aspas, né? Eles não tiveram coragem de chegar lá para Jesus e dizer: viu, Jesus, deixa eu sentar do seu lado e outro do seu outro lado, no seu reino.
foram falar com a mãe deles. Mãe, estava pensando, se a senhora pudesse falar com Jesus, porque Jesus ele trata bem as mulheres, e sempre tratou. Se a senhora chegar lá e conversar com um jeitinho, olha, Jesus vai atender. Olha a intenção. Aí manda a mãe. Vocês veem isso acontecer hoje? Graças a Deus não. As pessoas quererem cargo, querer ficar acima dos outros, não, isso não existe mais. Então, o que acontece? Ela chega diante de Jesus e fala assim: Senhor, quando estiveres no teu reino, coloca um dos meus filhos à tua direita e o outro filho do lado esquerdo. Jesus olha com carinho para ela e diz: ô mulher, você está pedindo uma coisa que não é minha, não sou eu que decido. Quem vai decidir é o Pai. Eu não posso dizer quem vai sentar do meu lado direito e quem vai sentar do meu lado esquerdo. Sabe por quê? A decisão não é dele, a decisão é de vocês. Vai depender do que vocês fizerem, vai depender daquilo que vocês trabalharem, vai depender do resultado do que vocês fizeram aqui na terra, que cada um vai receber o seu galardão. E dependendo do galardão daquele que fez muito mais, quem sabe, vai sentar do lado dele. E aquele que não fez nada, quem ainda quer sentar. E aí? Então não compete a ele, depende do Pai, o Pai é que vai tomar a decisão. Aí Jesus olha para os dois e fala: viu, por um acaso, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E os dois disseram o quê? Claro que a gente bebe. Depende de qual for o vinho aí que o senhor está pensando, a gente bebe. Só que cálice que Jesus está falando? Que era justamente a sua morte. Daí Jesus olha para Tiago e pode dizer: realmente, este cálice vocês vão beber. Um exemplo disso, logo após a ressurreição de Cristo, que Jesus subiu aos céus, quem é o primeiro a morrer? Perdeu a cabeça. Bebeu o cálice? Eles decidiram. Olha que situação, gente. Por isso, deixe nas mãos de Cristo. Ele sabe o que é melhor para você. Não é? Bem, vamos lá. E eles, deixando imediatamente o barco do seu pai, e seguir. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos que padeciam, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiu uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Jesus começou o seu ministério com alguns discípulos, depois ele vai agregando mais gente, vai separar 12 apóstolos, que são aqueles que vão seguir realmente Jesus, e eles vão começar agora esse trabalho de seguir Jesus e fazer aquilo que Jesus quer. Só que essa separação de discípulos, essa separação de pessoas que vão agregar com ele, vai ter que passar por uma peneira, não vai? Ele vai ter que mostrar o que realmente é ser discípulo, o que realmente é ser cristão, o que realmente é ser servo de Cristo. E é fácil. Olha aí, no capítulo 5, ele vai entrar justamente com o sermão da montanha. Jesus agora vai pregar para todos aqueles que estão o seguindo, principalmente para os discípulos. Vamos fazer um resuminho? Porque Lucas faz um resuminho melhor. Se a gente parar para ler o Sermão do Monte, a gente vai ficar aí vendo todas as situações. Mas vamos pegar lá em Lucas, capítulo 6. Lucas ele faz um resumo. Depois em casa vocês vão. Vocês já leram o Novo Testamento também? Amém. Jesus amado. Amém. Só um novo. Vamos lá, capítulo 6. É. Complicado, né? Eu vou dar um pulo para a gente seguir mais à frente. E como que ele quer? Depois vocês podem ler completo. Capítulo 6, verso 28.
vamos ler antes, vai. Verso 26. Olha que legal. Você está pronto para ser cristão, irmão? Você vai ser seguidor de Cristo? Olha que interessante. Primeiro, ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós. Vocês entenderam? Ai de vós. Por isso, cuidado com os elogios, viu? Cuidado. Elogio quebra. Elogio estraga. Elogio derruba. Estou dizendo que você não pode elogiar. Elogie, mas com cuidado. Porque o inimigo aproveita essas oportunidades. E aí Jesus está dizendo: ai de vós quando os homens falarem bem de vós. Porque assim faziam os seus pais aos falsos. Então quer dizer que haverá muito elogio. Muito elogio falso. Mas graças a Deus, irmãos, isso foi só para a época de Jesus. Hoje não tem mais, amém? Pode ver que hoje os elogios são assim, verdade, né? As pessoas não amam em falsidade. É do coração, né? Só Deus, né? Verso 27. Mas a vós que ouvis, digo: amai os vossos amigos. O que eu tenho que fazer? Amar. O que é inimigo, irmão? O que é o inimigo? O que é o inimigo? É aquele que luta contra você. Faz de tudo contra você. Quer ver o teu fim. Quer ver o teu mal. Você tem que fazer o quê? E é isso que a gente faz, seguidores de Cristo. A gente ama. Não é? Abraça. Elogia. O coração. E nós somos cristãos. Eu jamais vou falar mal do meu irmão. Ou do meu inimigo. Porque eu tenho que amar. E se eu amo, eu vou olhar os pontos bons que ele tem. Ele tem pontos bons? É difícil enxergar. Mas tem. Mas tem. Um exemplo, quer ver? Eu faço para ver isso aí na... Vocês já gravaram o Wi-Fi? Não, beleza. O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? Figura geométrica. Tudo bem, quem falou figura geométrica? Parabéns. Vocês viram só isso? Vocês não viram mais nada? Ah, vocês viram? Mas o que chamou a atenção? Você me pergunta, por que eu fiz um quadrado no meio da lousa? Só para chamar a atenção de vocês. Sabe por quê? A gente só consegue olhar aquilo que chama a atenção. Um exemplo? Irmão, sabe aquele irmão? Eu não lembro o nome dele. Sabe aquele irmão? Qual irmão? Eu não lembro. Aquele que adulterou. É assim. Eu só olho aquilo que eu encontro de errado. Eu só olho aquilo que está vendo, que está à minha amostra. Eu não consigo ver nada. Que tamanho é esse quadrado diante de todo o quadro? É mínimo. Mas vocês olharam, ainda falaram até de figura geométrica. Mostrou já justamente o que tem ali. E não estou falando, não somos diferentes disso. A gente só olha a imperfeição. Ainda mais se é meu inimigo. Eu vou olhar o quê? Sabe aquela irmã que tem o dom de falar? Não em línguas, mas falar dos outros. E que fala de você. E que às vezes você fica até revoltado de tanta coisa. É um inimigo? É ou não? Às vezes nem é. Ele fala assim, irmão, é o diabo. Mas nem é o diabo, é natural da pessoa. Você olha, é o seu próprio inimigo. O que eu vou fazer? Se ela está falando mal de mim, irmão,
eu vou pegar o podre dela e vou falar também. É assim que eu vou fazer? Como cristão? Vou fazer o quê? Irmão, você vai fazer um banquete na sua casa, um belo de um jantar, e vai convidar ela para ir almoçar lá. E vai dizer, irmã, hoje eu estou te comendo, porque eu amo você. Nossa, eu vejo hoje as coisas que você faz. Olha, o dom que você tem. Mas tem que ser verdadeiro, irmão, não é falso não, tem que ser verdade. Né? Não é assim? Jesus quer. O que Jesus está dizendo, gente? Meu Vamos continuar? Ou vamos parar por aí? Não, continua. Tá bom. A gente tem que aprender, né? Fazei bem ao que vos aborrecem. Então falam mal de você. O que você vai fazer por ele? Irmãos, sabe aquela pessoa que está falando mal de você? Pega o número do sapato dela. Dá um sapato novo para ela. De salto para ela poder ir no culto. Irmão, é sério. Faça o bem daquilo que está fazendo mal contra você. Sabe? E às vezes a pessoa está falando tão mal de você, você ouve. O rancor, o ódio, a amargura não vai fazer mal a ela, vai fazer mal a você. E isso cria um câncer dentro de você. Pessoas amarguradas, rancorosas, acabam criando certas situações dentro que perdem o prazer até de viver. Já não tem mais gosto de estar na igreja. Quando chegou, cantava lá em cima, era bonito e tal. Chegou a outra irmã, falou mal de você, aí o pastor já te colocou de lado, agora fica ela no seu lugar. Você faz o quê? Não vou mais naquela igreja. Não serve mais para mim. Aprenda com Jesus, aprenda a amar. Sabe? Você tem muito mais capacidade, você tem muito mais intelectualidade, você tem muito mais sabedoria do que essa pessoa, e você é capaz de amar. Jesus te escolheu, Jesus te chamou justamente porque você sabe que você é capaz de amar. Ele sabe que você é capaz de amar, e Ele te escolheu. Então pare de viver essa vida amargurada, pare de viver esse sofrimento, até quando vai para a igreja. É a questão do amor, é você viver esse amor, deixar Cristo aparecer dentro de você. Faça o bem, independente do que está acontecendo ao redor. Eu falo que é fácil isso? É fácil fazer isso? Não é. O pior de tudo é você pedir perdão sem saber, sem ser sua culpa. Mas faça, não é? Antes você pedir perdão e chegar na glória do que ficar aí. Perdão é ele, fica os dois aqui e vai para o inferno ainda. Então faça a sua parte, busque fazer. Vamos embora, vamos seguir em frente. Olha que legal, 28. Bendizei ou falai bem dos que vos, aqueles que estão falando mal de você, você vai falar bem dele. Amém? Amém. Oh, glória, olha que mudança. Isso só funciona se eu colocar em prática. Só funciona se eu colocar em prática. Às vezes você fala bem aqui, não dá. Não, irmão, coloque em prática. Se Jesus te chamou, é para isso. E orai, olha que coisa linda, pelo que vos caluniam. Aí você ora, mata mesmo, não morto, mas. Por isso que às vezes você vai orar, e o apóstolo Paulo nos ensina isso, que às vezes você vai orar, se você é batizado pelo Espírito Santo, você vai falar em língua estranha, aquilo que você não consegue falar, o Espírito Santo faz por você. Aí, você vê o seu inimigo prosperando. Você fala, como pode? Não é possível um negócio desse. Eu estou orando, eu estou buscando e um camarada tal, melhor que eu. E às vezes é por sua culpa mesmo. E você está orando por ele. Eu não orei, mas o Espírito Santo orou por você. Você não foi capaz, mas ele é capaz. Deixe Deus te usar, faça isso.
É mudança? Isso é ser cristão. Aí eu pergunto, eu só posso dizer que sou cristão quando eu estou cumprindo isso. Porque são as palavras do Cristo. Sim ou não? O apóstolo Paulo podia dizer: ei, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você pode dizer isso? Você pode chegar na sua igreja e dizer para os novos convertidos e dizer: viu, faça o que eu faço, porque eu estou fazendo o que Cristo faz. Isso é discipulado. Não é você pegar lá e vamos pegar o nosso livrinho aqui, vamos ler. Não. Você é o discipulador. Jesus te chamou para ser discipulador, a pessoa tem que imitar você. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Vamos lá. Ao que te ferir numa face, faz o quê? Oh, glória, fácil isso. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica. E essa parte do 30 eu amo. Ao que dá, e dá a qualquer que te. E o que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Agora vamos fazer irmãs. Irmã, sabe aquele vestido que a senhora comprou? Já preparado para a ceia? Já com aquele sapatinho combinando tudo e tal? Falta 15 dias para a ceia, você fala: nossa, já estou com o uniforme pronto já para a ceia. Aí chega aquela amiga sua e diz assim: viu, você pode me emprestar um vestido? Porque eu vou num casamento, não é? Vai ser esse final de semana. Aí você já imagina, na sua cabeça já passa aquele vestido que você comprou. Mas as irmãs são assim. Hoje eu falo dos homens. Aí, passa na cabeça, ela fala assim: não, vem cá, vou mostrar para você no meu guarda-roupa. Abriu a porta do guarda-roupa. Ela olhou justo aquele vestido que você comprou. Posso ficar com esse? Você diz o quê? Não, é que esse daí ainda não paguei nem a primeira prestação. É isso? Você vai dizer o que para ela? Sim, leva. E o que é legal, eu já comprei o sapato combinando, leva junto. Lembra da ceia? Agora você não vai usar o vestido 0 km, agora já está usadinho. Mas espera aí, está chegando a sexta-feira, algumas igrejas é sábado a ceia, né? Vamos pensar que se fosse no sábado. E a mulher devolveu? É porque ela tem uma responsabilidade, Deus, como é que ela pegou, ela vai te entregar. Sexta-feira, você está com o celular na mão, o WhatsApp dela ali, você faz o quê? Oi, irmã, pode sair não, tudo bem? Tudo. Foi bom o casamento? Foi uma benção. Ela nem se toca. Você faz o quê? E você tem como devolver o vestido? É isso que Jesus está dizendo? O que ele diz? Peço de volta. Não peça mais de volta. Nem o sapato. Hã? É fácil? Agora vamos para os homens. Irmão, você comprou aquela ferramenta? Como chama aquela? O Hilário que sabe, manja bem. Como que chama aquela serra que você corta lá? Maquita. Você ganhou uma Maquita 0 km, com todos os apetrechos dela, faz de tudo, irmão. Ela trabalha até sozinha. Tá lá, bonitinha. Aí o seu vizinho chega e fala: viu, você tem uma Maquita para emprestar? Furadeira, tenho. Não, Maquita, você tem? Você fala o quê? Tenho, leve todos os apetrechos. Faça bom uso dele. E somente vizinho tem uma mania de não trazer de volta, né? E aí você faz o quê? Um exemplo, o Moinário precisa fazer um serviço lá, precisa cortar a parede, vai precisar dela. O que você faz? Vai na talhadeira, irmão. Ué, o que Jesus está dizendo? Não, irmão, isso aqui é espiritual. Não tem nada a ver com material.
Você quer ter uma vida melhor? Você quer ter algo diferente? Deus está com você, meu irmão. Faça isso. Um dia na aula de teologia eu falei sobre isso. No outro dia, né, acho que o irmão usou para me testar. Chegou e falou assim: irmão, não tem ferro de solda? Eu tinha acabado de comprar um ferrinho de solda. Não tinha usina porque eu trabalhava. E era assim, colocou na tomada, já estava prontinho para soldar. Tenho. Você me empresta? Empresta. Eu acho que ele usou para testar. Até hoje, irmão. Até hoje. E ele ainda teve a capacidade de falar para o outro irmão e falar assim: e não é que o pastor cumpre mesmo? Ainda bem que vocês não sabem que ferramenta eu tenho, tá? Mas só perguntar. E não perguntem, porque eu não vou responder, já estou falando agora. Ou seja, o que Jesus está querendo nos ensinar? Sabe, irmão? Essas coisas são o quê? Materiais. Ou seja, isso tudo vai. O que Deus tem preparado para você é lá na glória. O que já está aqui, Deus pode te preparar coisa melhor. Não se prenda a estas coisas. Aqui está falando que tem que emprestar o vestido do sapato. Se eu não contar, não é errado? Eu vou responder. Não quiser emprestar, Se você não quiser emprestar, é outro caso. Por quê? Se a pessoa viu e fala: sabe aquele sapato e tal? Agora, você não precisa, você pode ir ao contato, se você quiser. Não é? Mas é aquela situação, a pessoa está precisando. Entra a sua. Mas eu tenho assim vários. Tem que ser específico. Peguei num ponto difícil, né, Dani? Porque assim, se eu não mostrar para ela, eu sei, eu não posso. Então deixa eu falar diferente. Então, é errado. As irmãs não querem prestar sapato. Mexeu no Por favor, por favor, não sou eu que estou falando. Leia o verso 30, por favor. Pastor, porque se a pessoa desleixar, Não, vamos lá, vamos ler. O que diz aí? Vamos ler devagar para vocês entenderem. E já começa maiúsculo assim. E dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe tornes pedir. Mas o critério é consola. É, o critério consola. Eu vou tentar fazer também, entendeu? E como vós quereis que os homens façam, da mesma maneira fazemos vós também. Agora também. Você, como cristão, não devolver, vai para o inferno, mas você vai ter a alma salva. Parece que esse negócio atacou mais as mulheres do que os homens. é que essa parte é tchau. Não tava Peraí, fala. A gente estava assim num momento que a gente encontra todo dia essa situação. Você para no farol, tem alguém pedindo uma moeda para você. Só que você sabe que a pessoa não vai utilizar, como ela está falando, não vai utilizar. Depois você liga na maçã, para benefício. um alimento, se a gente pede uma moeda, você dá a moeda? Eu não ando com moeda. Verdade. Eu pego, porque assim, se eu tenho moeda, por exemplo, exemplo, estou aqui em casa, eu tenho moeda, eu já deixo aqui. A pessoa me para e fala: você tem uma moeda? Eu não tenho. Então, vamos fazer a mesma coisa com o sapato. tem um imã lá que foi tirado das maninhas dele. Agora, o problema é se ela souber. Não precisa saber. Ah, mas você vai guardar, você vai O problema é assim, nós vivemos hoje uma época bem diferente. A gente sabe que hoje, por exemplo, o próprio Jesus mesmo profetizou que os pobres a gente sempre ia ter conosco. Ele mesmo profetizou, os pobres a gente vai ter conosco. Agora sim, a gente sabe que existe muita gente tirando proveito dessas coisas. Não é?
Então nós temos que tomar cuidado também. Por isso que Jesus disse, você tem que ser simples como uma pomba, mas esperto como uma serpente. Então eu tenho que tomar esse cuidado também. É lógico, se eu sei que a pessoa já está com uma má intenção, opa, meu irmão, a situação é outra. Agora, você sabe quando a pessoa muitas vezes ela é simples, ela não tem. E, vamos falar a verdade, ela chega na sua casa e às vezes ela nem pede. Ela às vezes está comentando e aí, de repente o Espírito Santo fala com você. Aí fala, dá para ela. Aí você fala, pô, Jesus, fala diferente. Mas a gente tem que colocar isso tudo. Eu falo assim, o cristão ele tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio, manter esse equilíbrio. Mas o que a gente tem que pensar é, eu não posso me prender a essas coisas materiais. Jesus disse bem claro, buscai primeiro o quê? O reino, que é o quê? O que é o reino dos céus? E a sua justiça, mas o que é? Salvação, a espiritualidade, aquilo que vem do alto, não as coisas da terra. E ele diz bem claro, e as outras coisas terrenas serão acrescentadas. Então não tem que se preocupar com as coisas materiais. Então, faça sua parte, não é? E aproveite. Se você, que nem uma vez eu vi um rapaz falar assim, você acredita? Parei no semáforo, o rapaz falou assim, viu? Me dá uma medinha. Eu falei para ele, viu? Você não vai trabalhar? Eu estou pedindo medinho, pedindo conselho. Você é um colega meu, ofereceu essa vez e falou que era moeda para trabalhar. Aquele semáforo do Manel vira ali em cima. Sim. Eu quero dinheiro, não quero serviço não. É? Então, aí você fala o quê? Você vai continuar alimentando um vagabundo desse? Não vai. Então você tem que ser esperto também. A gente tem que colocar isso em equilíbrio, gente, pelo amor de Deus. Mas entenda, não se pegue a bens materiais. Eu falo assim, imagine um casal, eu falo sempre esse exemplo, um casal casado, vivendo bem e tudo mais, o marido compra um celular, quase 2 mil, quase 3 mil reais, um celularzinho novo, bonitinho, e ele evita que a esposa pegue, porque a esposa é meio atrapalhada, entendeu? Aí, ela também está curiosa para saber que o celular tem várias outras coisas e tal, funções, e mulher gosta de foto, né? Só que o marido vai tirar aquele cochilinho da tarde e largou o celular lá em cima. Ela foi, pegou o celular, lá no banheiro, fechou a porta, escapou da mão dentro do vaso sanitário. O marido, cristão, fiel ao Senhor, chegou para ela, ela disse, eu derrubei dentro do vaso. Não, querida, o importante é o que nós temos junto, o amor. Vocês acham que foi assim? Se não for o pastor ir lá tentar apaziguar o negócio, a coisa foi feia, ia dar divórcio, gente. Para pensar. É uma necessidade disso? Tem necessidade disso? A esposa está começando a aprender a dirigir. Só tem um carro. A filha. Você dá o carro para ela. Você não fica, nossa, vai bater. Aí cada primeiro já vai levando até o portão. Aí você fala o quê? Jesus, faz a obra, Senhor. Eu vou dar outro exemplo. Um pastor, ele tinha acabado de sair do culto abençoado, Santa Ceia, todo motivado, sabe aquele culto abençoado, Deus falou tanto. Ele tinha acabado de comprar um carro zero, ele ainda ia levar para fazer o seguro do carro. Ele saiu da igreja, isso lá em Ibiúna, saiu da igreja, descendo uma avenida para parar no semáforo. O que acontece? Do jeito que ele parou, ele viu que veio um carro do outro lado, o cara perdeu o controle. Ele falou assim, irmão, eu fiquei com o volante na mão assim, segurando, porque a hora que eu olhei, falei, não tinha o que fazer, não tinha como ir para trás, não tinha como ir para frente. Eu só vi aquele carro arrancar a frente do meu carro. Falou, arrancou, ele falou assim, o motor foi parar do outro lado.
E o rapaz com tipo um golzinho antigo, arrancou a frente do meu carro. Eu falei, irmão, aquela hora, você esquece ceia, você esquece que é crente, você esquece tudo. Ele falou assim, aí eu vi que a esposa estava bem, as crianças tudo bem atrás, ele falou, sai daquele carro. Eu falei, eu vou matar esse homem. Eu vou arrebentar esse homem, porque olha o que ele fez, eu nem paguei o carro e nem fiz seguro. Falou, e acabou, perdeu perda total no carro. Ele saiu e foi para o carro do rapaz. O rapaz estava saindo do carro, olhou, pastor, se não é o seu carro parar, eu tinha caído na ribanceira e tinha matado todos nós. Ele falou, não pensa num balde de água fria que caiu assim, ó. E o Espírito Santo dizendo para mim, abraça ele, chora com ele, porque agora foi salvo ele e a família. Aí ele falou, irmão, chorei com ele, mas não assim no sentido de chorar. Eu só olhava pro como eu chorava, irmão. É fácil? Não é fácil. Às vezes o inimigo, eu falo assim, o inimigo luta, mas Deus ele muitas vezes coloca a gente na prova. Mas é justamente, pense o seguinte, ele está te moldando para se tornar um vaso melhor, independente da matéria, independente das coisas materiais. Lógico, nós ainda temos pedrinhas dentro de nós, tem até um livro que cantava assim, né? Tirai as pedrinhas que há em mim. Nós temos ainda pedrinhas, o vaso não está perfeito ainda, ele está sendo moldado, Jesus está te moldando, e cada vez nesse moldar, a gente está perdendo uma pedrinha. Quando o vaso ficar pronto, está prontinho, ele coloca no forno, para aquecer o máximo, para ficar resistente. E aí sim o vaso está pronto. Tudo isso, o Sermão do Monte é justamente isso. O que Cristo quer de nós? Uma nova massa, uma nova moldura. Você chegou como um torrão de barro, um torrão de terra, um torrão que ninguém dava valor. Você estava rejeitado, você estava abandonado. Ele foi aquele que foi e disse, não, esse torrão aqui para mim vale. Joga o Espírito Santo, vai água aí, e começa a moldar, começa a moldar, começa a moldar, começa a dar formato. Pensa no que você era e no que você é hoje. Agora pense no que você vai ser amanhã, com esse molde que Cristo faz em você, e as coisas serão diferentes. Amém? Vamos tomar um cafezinho com bolacha lá? Tem coxinha hoje, pastor. Tem coxinha hoje? Na cantina. Para vender, né? Para vender.